Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa disciplina de Novas Mídias e Tecnologia em Marketing. Aqui começamos a nossa aula conceitual 2. Eu sou a professora Joyce e estarei com vocês aqui durante toda essa disciplina. Bom, nessa unidade nós vamos falar sobre novas mídias, linguagens e interfaces. O que nós conversaremos aqui? Sobre os universos das novas mídias e as suas interfaces, as principais características de meios e canais digitais, e também falaremos um pouquinho sobre esse relacionamento com o consumidor. O nosso objetivo com essa aula conceitual é analisar quais são as características das principais mídias e canais digitais, discutir como esses canais podem ser operacionalizados como plano de marketing digital e também compreender como um plano de marketing pode contribuir para o relacionamento com o consumidor. Bom, nessa unidade nós conheceremos o Bruno. O Bruno começou seu primeiro empreendimento, uma loja de roupas masculinas. E é esse personagem que estará com a gente aí durante toda essa aula conceitual. Nessa nossa conversa, nós vamos pensar um pouquinho sobre os novos consumidores, o perfil desses novos consumidores, como a revolução tecnológica influencia tudo isso e, principalmente, quais são as novas formas de comunicação. Já que esses consumidores se transformaram tanto com novas possibilidades de informação, de consumo de produtos, como a gente, como empresa, consegue se comunicar melhor com eles. A gente também vai falar um pouquinho sobre como dialogar com esses consumidores hiperconectados. Então, se eu penso nesse novo cenário digital, como é possível se comunicar com o consumidor em um mercado ultra segmentado? Porque quando a gente pensa em mídias digitais, eu não falo mais sobre comunicação de massa. Eu estou falando em comunicação ultra segmentada. Eu consigo, por exemplo, criar anúncios no Facebook para pessoas que acabaram de marcar que ali no seu status do Facebook que estão noivas, ou que se casaram, ou que começaram a namorar, que moram em Maringá ou que moram em São Paulo. Então, eu consigo criar anúncios e comunicações extremamente conectadas e principalmente segmentadas. Então, essa conexão muda a forma como eu me comunico. Então, o diálogo com o meu consumidor também se transforma. Eu não vou pensar em comunicações gerais, eu não vou pensar em massa. Eu preciso pensar nas características que esse consumidor, aquele pequeno público nichado, qual é a linguagem que ele utiliza, quais são as características dele, como ele se relaciona, e a partir daí criar a minha comunicação. Outra coisa muito importante para a gente analisar é como atrair esse consumidor para a loja. Porque quando a gente pensa em estratégias digitais, eu não estou excluindo a existência de lojas físicas ou lugares em que o consumidor vai viver uma experiência presencial. Então, eu preciso também estar próxima desse consumidor. Se você é um restaurante, como eu vou trazer esse consumidor para o meu restaurante para ele não pedir só delivery? Ou no caso do Bruno, por mais que eu tenha um e-commerce, que eu comece uma empresa com um viés digital, como eu consigo trazer ele para a loja se eu tenho uma loja física? Ou mais que isso, se eu não tenho essas ferramentas digitais e eu vou abrir uma loja em um shopping, como é o caso do Bruno, como eu vou trazer esse consumidor para a loja? Como eu vou utilizar essas mídias digitais, esses canais, esses formatos, as redes sociais para me relacionar com esse consumidor, mas que eu consiga trazer ele para a loja para ele consumir os meus produtos. Então, dentro de todas essas transformações, como eu consigo fazer isso? Como eu consigo estar ao mesmo tempo distante, pensando, que estamos conectados em uma grande rede global, mas ao mesmo tempo muito próxima desses consumidores? Então, uma das formas de organizar todas essas questões é o plano de marketing. E quando a gente pensa em plano de marketing digital, ele se torna ainda mais importante porque eu tenho outras mídias, outros formatos e novos dispositivos a todo momento que eu posso utilizar dentro da minha estratégia. Então, um plano de marketing, ele vai começar com uma ideia, com uma proposta, e isso vai se transformar em um plano que vai guiar todas as minhas ações. Então, dentro de um plano de marketing, eu consigo criar objetivos, estratégias, possibilidades, definir canais para que eu consiga navegar dentro desse novo cenário com mais segurança. Então, quando a gente pensa em mídias digitais, pensar em um plano de marketing é essencial.
Então, quando eu vou pensar nesse meu plano de marketing digital, eu estou pensando em estratégias de comunicação digital, mas que ao mesmo tempo estão integradas. Como a gente já falou na aula conceitual anterior, eu não preciso ignorar outras mídias mais tradicionais. Esse plano, ele vai trabalhar de forma integrada, ele vai trazer diferentes mídias que me ajudem a alcançar um objetivo. Então, eu vou buscar mais canais que vão me ajudar a estar mais próximo do meu público potencial. A pergunta que eu tenho que fazer é: onde o meu público está? Quais as mídias ele consome? Quais são os canais que ele utiliza todos os dias? Então, com essas perguntas, eu consigo entender um pouco mais onde está meu público e quais são os dispositivos, as ferramentas que eu preciso utilizar para conseguir me comunicar com ele. No planejamento de marketing digital, eu também vou pensar nessa interação entre diferentes canais. Então, esse relacionamento, para ele ser próximo, para ele ser rentável, para ele ser duradouro com o meu consumidor, eu não posso investir em apenas um canal. Então, eu posso ter um Instagram, um Facebook, um WhatsApp para tirar dúvidas de clientes, eu posso ter o meu site com conteúdo exclusivo, conteúdo no blog. Então, eu vou integrando vários canais para conseguir trazer o meu consumidor para mais perto de mim e ao mesmo tempo que ele vá crescendo junto comigo, que ele vá conhecendo a minha empresa, conhecendo os meus produtos. Quando a gente pensa em estratégias de marketing digital, o nosso principal objetivo é que esse consumidor se sinta seguro, próximo da minha marca e que eu seja sempre a sua primeira opção. Então, quanto mais próximo é esse seu relacionamento com o consumidor, mais fácil e maior é a probabilidade dele ficar ali próximo de você e você ser a primeira pessoa ou a primeira marca, o primeiro produto que ele vai lembrar quando ele desejar ou sentir a necessidade de consumir aquilo. Então, como que a gente começa um plano de marketing, professora? O que eu preciso fazer para começar esse meu plano de marketing? Bom, eu quero que você pegue o seu papel e comece a pensar e anotar quais são as etapas que nós precisamos atingir para criar um bom plano de marketing. Esse plano de marketing será dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa da pesquisa. Então, nessa primeira etapa, eu preciso conhecer muito bem o meu mercado, o meu produto e, ao mesmo tempo, o meu consumidor. Então, aqui nós precisamos ler muito, buscar muitas pesquisas sobre comportamento do consumidor, sobre comportamento do mercado, sobre tendências do mercado. Essa etapa da pesquisa é essencial para que eu crie objetivos que estejam alinhados com a necessidade do meu cliente e do mercado. Então, aqui eu vou pesquisar muitas coisas. Eu vou começar pesquisando, por exemplo, sobre o meu consumidor. Quem é o meu consumidor? O que ele consome? Onde ele está? Quantos anos ele tem? Ele é um homem, ele é uma mulher, ele é uma criança? Quais são os desejos desse consumidor? O que ele espera? E muitas vezes muito além do seu produto, o que ele espera do futuro, qual é a relação que ele tem com a sua família, qual é a relação que ele tem com o trabalho. Então, quanto mais pesquisas eu faço pensando nesse consumidor, mais efetivo pode ser o meu plano de marketing. Ele é uma pessoa que consome tecnologia ou ele não consome tecnologia? Quais são os dispositivos que ele utiliza? Quais são as redes sociais que ele é ativo? Ele utiliza o Facebook, o Instagram? Então, eu preciso fazer uma pesquisa profunda sobre esse meu consumidor. Eu vou buscar também dados e informações de quais são as tendências que eu tenho hoje, o que o consumidor assiste mais, ele assiste vídeo, ele lê mais, quais são as redes sociais que ele mais utiliza. Então, eu tenho que me munir de todas essas informações para conseguir construir um perfil desse consumidor. Depois, eu vou pensar em mercado. E aí, eu preciso entender o que está acontecendo no mercado hoje. Então, eu vou olhar para o mercado ali onde eu estou lançando o meu plano de marketing. Então, até pensando nesse cenário de pandemia que vive agora, o que mudou? O que se transformou? O que não é mais rentável? O que é mais rentável? Então, quando eu vou olhar para o mercado, eu vou olhar quais são as tendências, quais são as possibilidades que existem para o futuro, quais são os lugares mais rentáveis para apresentar o meu produto ou o meu serviço. Então, eu preciso fazer uma pesquisa e existem várias estratégias que nós podemos utilizar ali para fazer essa pesquisa de mercado, dados também de tendências, para conseguir criar, assim como eu criei o cenário do meu consumidor, eu vou criar o cenário do meu mercado.
Depois, em um terceiro momento, eu vou olhar para as minhas tendências. Então, aqui, em tendências, eu vou entender um pouquinho mais o que está acontecendo agora e quais são as minhas perspectivas de futuro. Né? Principalmente pensando que eu estou criando um plano de marketing que ele vai durar um tempo. Então, quais são as tendências tecnológicas que nós temos? Quais são os lançamentos do ano? Buscar informações, buscar dados, o que está acontecendo, quais são as previsões para o futuro, os novos dispositivos. Então, eu preciso fazer também uma análise de mercado pensando em tendência. Depois, eu vou olhar para os meus canais. Então, quais são os canais que eu tenho disponíveis hoje? Como cada um opera? Como cada um pode ser positivo para o meu negócio? Quais são os canais que a minha empresa já utiliza? Ou se eu vou inserir um canal novo, como funcionaria esse processo de inserção, adaptação e usabilidade desse novo canal? E depois, para fechar essa nossa primeira etapa de pesquisa, eu vou analisar os meus conteúdos e formatos que são mais interessantes no momento. Então, quais são os conteúdos que são mais consumidos agora? Vídeo, blog, conteúdos em canais de streaming, anúncios. Então, eu vou olhar para todos esses conteúdos e formatos e concluir a minha pesquisa, que faz parte dessa primeira etapa do plano de marketing. Munidos de toda essa informação e pesquisa, a gente vai para a segunda etapa. Por quê? Só quando a gente olha para um cenário, que a gente sabe onde a gente está, é que a gente consegue pensar melhor onde eu quero chegar. Né? Então, se a gente não sabe nada sobre o nosso mercado, sobre o nosso consumidor, sobre o nosso produto ou serviço, é muito difícil conseguir criar estratégias e principalmente objetivos que me levem para um novo lugar. Né? Então, eu preciso de todo esse processo de pesquisa para conseguir para a segunda etapa, que é a de criar estratégias. Então, aqui nessa segunda etapa, eu vou definir quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar. O que eu quero fazer com o meu consumidor, que tipo de produto eu quero oferecer. E aí, ao pensar isso, eu consigo escolher os meus canais de comunicação. Então, para atingir esse objetivo, eu preciso do Facebook, eu preciso do Instagram, eu preciso de um site, de uma landing page. Então, a partir desse objetivo definido, eu consigo conhecer melhor quais são os meus canais. Eu vou pensar em quais são os conteúdos mais interessantes que vão atrair o meu consumidor e também criar a jornada do meu cliente. Então, qual será o processo de compra? O que ele vai fazer desde a etapa que ele descobriu a minha marca ou que ele se interessou para o meu produto até o momento da compra, até o momento que ele vem para a loja, no caso do Bruno, né? Então, trazer esse cliente para a loja, realizar uma compra, quais são as etapas que estão incluídas nessa jornada? Quais são os meus pontos de contato? Onde eu vou dialogar com esse consumidor? Onde eu vou atrair esse consumidor? Então, é por isso que eu preciso de toda essa pesquisa antes de criar as estratégias do meu plano de marketing, porque olhar para todos aqueles cenários me ajuda a produzir melhor essas minhas estratégias e principalmente colocar tudo isso em prática. Então, o plano de marketing é um trabalho integrado. Eu tenho que trazer todas essas frentes, pensando em estratégia, em aplicação, em pesquisa, para conseguir que ele seja efetivo. Então, é uma coisa que eu quero que vocês desenvolvam, né? Pensem no Bruno, como seria um bom planejamento de pesquisa para o Bruno, para trazer esse público para a loja. E fica aqui para a gente refletir, né? Então, como criar um plano de marketing digital em um mercado de constantes transformações? Então, eu já falei a importância da pesquisa. Né? Então, como é importante esse processo de pesquisa. Então, como que eu vou criar um plano de marketing se o mercado está se transformando a todo momento? Quais são os desafios que eu vou encontrar? Será que eu vou conseguir criar planos de marketing de longo prazo, sabendo que as mudanças estão acontecendo com muito mais velocidade? Então, a gente precisa sempre refletir sobre essa pergunta, né, de como criar esses planejamentos em um mercado de constante transformação, para que a gente consiga criar aí melhores estratégias. Então, a gente está falando muito sobre planos de marketing, sobre conceitos de marketing digital, mas é legal a gente voltar um pouquinho e entender primeiro o que é
marketing. Então, como vocês podem ver nesse slide, eu trouxe para vocês as 4 etapas do marketing. O caminho que percorremos até aqui, desde quando começamos a pensar estratégias de marketing, até o que a gente tem hoje, que é o marketing 4.0, que é digital. Então, o Kotler traz para a gente essa linha do tempo de falar de quando a gente começou a pensar em marketing, até agora, que estamos no marketing 4.0, que a gente olha para esse cenário tão digital. Então, vamos começar olhando primeiro para o marketing 1.0. O cenário do marketing 1.0 era um cenário de uma revolução industrial. Então, o que interessava ali nesse marketing 1.0 era o produto. Todo o foco, todo o esforço, toda a comunicação e o processo de venda era voltado para oferecer um bom produto. Então, nesse período de revolução industrial, as cidades crescendo, as fábricas crescendo, com muita demanda tanto de trabalho quanto de serviço e oferta de produto, o foco estava nessa comercialização mais focada no produto. Eu ia te oferecer um bom produto ou algo que atenda a uma necessidade que você tem. Então, dentro desse processo do marketing 1.0, tudo o que interessa era o produto. Aí, como a gente pode ver, no marketing 2.0 isso muda um pouquinho. No marketing 2.0 começam a surgir os meios de comunicação. Surge a televisão, surge o rádio, e aí existem novas formas de chegar até a casa desse consumidor, muito diferente do marketing 1.0. Então, aqui, o consumidor se torna o rei. Não é mais só sobre vender produto, mas saber que existe uma pessoa do outro lado da televisão, do outro lado do rádio, ou lendo aquele jornal. Então aqui eu começo a prestar atenção nesse consumidor. Quem é essa pessoa que está aí do outro lado? Quem é essa pessoa que compra meu jornal? Então eu começo a entender que não é só sobre vender produto, mas que também existe um consumidor que eu preciso prestar atenção. Quando eu vou para o marketing 3.0, eu começo a pensar em globalizações em TICs, que são as inovações tecnológicas da informação. Então, aqui, o meu consumidor evolui ainda mais. Aqui, nós já estamos conectadas em uma rede global de comunicadores, né, de computadores. Então, nós estamos conectados com o mundo todo. E esse processo transforma muito mais a nossa comunicação. Surgem os novos dispositivos tecnológicos, como as redes sociais, os celulares, os computadores como notebooks, que são portáteis. Então, nesse processo do marketing 1.0, começo a ter toda essa tecnologia disponível para a minha comunicação. Então, esse consumidor ele evolui ainda mais, porque ele também usufrui dessa tecnologia. Então, aqui, esse consumidor ele se torna mais consciente, e um termo muito legal que Kotler usa é holístico. Mas holístico no sentido de que ele sente, que ele acredita e que ele pensa. Então, esse consumidor, ele quer conectar com marcas que tenham o mesmo valor que ele, que acredite nas mesmas coisas que ele, que de alguma forma ele se sinta conectado com elas. Por isso que a gente fala desse consumidor consciente e holístico. Então, quando eu penso nesse consumidor, eu quero que ele consuma meus produtos porque ele se interessa e ao mesmo tempo ele se conecta. Por isso que ele é mais consciente, ele evolui mais. Quando a gente vai para o marketing 4.0, aí a gente vive a nossa revolução digital. Nesse marketing 4.0, nós vamos pensar em colaboração, em conexões humanas. Então, mesmo estando muito conectados no sentido de tecnologia e rede global de comunicadores, eu vou pensar em comunicações humanas. Mesmo que seja pela internet, eu quero estar conectada a você, às suas crenças, ao que você acredita. Essa é a principal diferença do marketing 4.0. Então, ao mesmo tempo que eu tenho todas as tecnologias disponíveis, os dispositivos disponíveis, eu quero me conectar com você de forma humana, né? Então, isso é uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer quando a gente pensa no planejamento de marketing.
Outra questão é a colaboração. Então, dentro desse formato digital, eu nunca estou sozinho. Então, eu estou sempre em um processo de colaboração, criando collabs com outras empresas, buscando uma presença mais próxima do meu consumidor dentro da empresa. Então, essas duas palavras, colaborações e conexões humanas, são a chave para o marketing 4.0, né? São os nossos direcionamentos para pensar em um planejamento de marketing digital. E aí a gente avança ainda mais, como vocês podem ver nesse slide, e a gente não começa mais a pensar em 4 Ps. Kotler traz para a gente um outro conceito que se chama 4 Cs, em que eu vou pensar em conversa, cocriação, moeda e comunidade. Então, se a gente já pensava em preço, produto, praça e promoção lá no marketing tradicional, aqui no marketing digital a gente vai pensar em 4 Cs. Eu vou buscar formas de conversar com esse consumidor, de estar muito próxima com ele, de co-criar com esse consumidor, né? De criar colaboração, como a gente já colocou como palavra-chave. Eu vou pensar nas minhas moedas de troca, em um preço flutuante, né? Em outras formas de valor além do valor do produto. E nesse conceito de comunidade, de que nós estamos todos conectados. Então, esse conceito de mix de marketing de 4 Cs, um outro olhar do que a gente já conhece do 4P, também é essencial quando a gente pensa no nosso plano de marketing. Então, dentro dessa mudança, antes do 4.0 eu ia pensar em 4Ps, e aí eu venho para o marketing 4.0 e eu começo a pensar em 4 Cs. Então, por mais que eles ainda sejam essenciais quando eu vou criar um produto, quando eu vou pensar em uma estratégia, eu preciso incluir esses 4 Cs nas minhas estratégias de marketing. Então, para a gente reforçar e nunca mais esquecer, quando eu falo em 4 Cs, eu estou falando de cocriação, estou falando de conversa, de moeda e de ativação comunitária. Então, eu estou pensando em cocriar, em pensar em collabs, em processos de conexões, em conversa, de pensar em uma comunicação que dialoga, que está conectada com o consumidor, em preços flutuantes, então outras formas de movimentar esse mercado de moeda, e também dessa ativação comunitária de entender que todos nós estamos conectados nessa forma de colaboração. Então, por isso, com todas essas informações, com toda essa pesquisa que eu preciso fazer para começar um plano de marketing, surge outro termo essencial, que é o briefing. Então, se eu já entendo bem o meu consumidor, se eu entendo bem o meu produto, eu já sei sobre o mercado, sobre as tendências, é quando eu crio um bom briefing junto com o meu cliente, ou eu faço o briefing da minha empresa, que eu vou conseguir entender onde esses dois pontos se encontram. Então, se eu vou olhar para o mercado, se eu vou olhar para o meu consumidor, eu também preciso olhar para a minha empresa. Então, o que a minha empresa quer? Quem é a minha empresa? Se eu tenho um consumidor que está buscando conexões mais humanas, como eu vou tornar a minha empresa humana? Como eu vou saber quais são as características da minha empresa, quais são os valores da minha empresa? Por isso o briefing é tão importante. Então o briefing ele se torna mais uma ferramenta essencial para um momento de planejamento de marketing. Então, com esse briefing, eu consigo definir melhor quais são os objetivos da minha campanha, qual é o meu público-alvo, qual é a verba que eu tenho disponível para aquele planejamento de marketing, quais são as regiões ou cidades que eu vou trabalhar, quais são os formatos que eu vou utilizar e quais são os dispositivos que estarão disponíveis como ferramenta. Então, nesse briefing, eu vou conseguir elaborar ainda melhor o meu plano de marketing. O que eu quero atingir com essa campanha? Qual é o meu objetivo principal? Qual é o meu público-alvo? Quem é a pessoa que eu espero conversar? Qual é a verba que eu tenho disponível? Porque a gente também precisa pensar nesse planejamento. Quais são as regiões que eu vou trabalhar? Quais são os formatos e dispositivos que eu vou utilizar? Então, o briefing é responsável por organizar todas essas informações. E por isso que eu preciso dele, para criar essas estratégias. Mas eu trouxe para vocês, além do briefing, daquelas informações lá do começo da aula, sobre como montar um planejamento, outras possibilidades de criar essa jornada. Então, vamos retomar um pouquinho.
Quando a gente pensou em plano de marketing, eu vou olhar para o meu consumidor, eu vou olhar para o meu mercado, eu vou olhar para as tendências, eu vou depois pensar na minha empresa, pensar nos meus objetivos, e eu tenho todas essas informações ali organizadas e disponíveis para pensar as minhas estratégias. Então, agora pensando no consumidor, como que eu vou criar essas estratégias? Como eu vou criar essa jornada? Como eu vou levar o cliente do Bruno para a loja? Aquela loja no shopping de roupa masculina. Então, como que eu vou trazer ele para a loja? E aí é por isso que nós temos essa estratégia chamada Zenote. Então, aqui no Zenote, como vocês podem ver, é a possibilidade de criar uma jornada do consumidor, um mapeamento, um caminho. Antes do marketing digital 4.0, isso era muito mais simples. Então, o que acontecia aqui antes dessa revolução digital? Eu tinha o estímulo, né? Eu estimulava o meu consumidor de alguma forma, com uma propaganda atrativa, com uma imagem atrativa, uma vitrine bem elaborada com o produto, então isso trazia um estímulo para o meu consumidor. A partir daí, eu vou ter o meu primeiro momento de venda, então aquele momento que ele se interessa por comprar. Nesse momento, esse produto ainda está na prateleira, ele está decidindo se ele quer aquilo ou não. E em um segundo momento de venda, ele vai viver a experiência de compra. Então, antes da revolução digital, toda essa jornada que vocês estão vendo aqui, ela era muito simples. Eu estimulava o meu consumidor, de alguma forma chamava a sua atenção. E aí, nesse primeiro momento, pensando na loja de roupa, né? Então, eu com uma foto bonita, com uma vitrine bem elaborada num shopping, eu conseguia chamar a atenção desse consumidor, o estímulo. E aí eu levo ele para a loja para essa experiência de prateleira. Então ele vai tocar na roupa, ele vai ver se aquele estilo combina com ele vai provar, vai sentir se aquilo é legal para ele ou não. E aí depois, em um segundo momento, aí eu vou para a experiência de venda. Então a gente vai olhar para o preço, para as condições de pagamento, para a forma como aquela venda vai realmente acontecer. Mas, depois que nós tivemos a revolução digital, isso se tornou um pouco mais complexo. Então, como vocês podem ver aqui no slide, isso se tornou maior. Eu preciso de mais etapas de venda. Então, eu tenho o estímulo com uma foto bonita, com uma vitrine bem elaborada, mas aí entra uma outra etapa. E essa outra etapa, ela é importante porque eu vou ficar mais próxima desse consumidor antes da venda de prateleira. Então, nesse momento, pós-estímulo, eu quero criar uma relação com ele. Eu vou conversar com ele por meio das redes sociais, por conteúdos interessantes, ele vai ver anúncios, ele vai receber anúncios sobre a minha marca, ele vai ficar conversando comigo ali, a gente vai construindo um relacionamento, criando toda essa jornada de venda, para que depois, sim, ele viva a sua experiência de prateleira e jornada de compra, pensando em experiência. Então, esse formato Zemote, ele possibilita aqui se tornar essencial o plano de marketing. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou ter de planejamento, o que eu vou ter de estratégia nesse momento da venda, de pós-estímulo e antes da compra. Então, olha como era simples antes do processo digital e agora, com esse processo de revolução digital, nós temos mais essa camada sendo acrescentada e isso aqui mostra a importância do nosso planejamento de marketing digital. Por isso, nós precisamos pensar em estratégias. Então, dentro dessa nova etapa que foi inserida, como nós conseguiremos conversar com o meu consumidor? Como eu vou criar essas estratégias? Como eu vou criar um plano de marketing digital eficiente? Para isso, nós precisamos de pesquisa, planejamento, criação de conteúdo, definição de canais e monitoramento. Então, quando eu vou criar o meu planejamento, eu preciso olhar para todas as etapas que a gente já falou da pesquisa, do planejamento, né, da criação desses conteúdos interessantes que levam esse cliente para a loja, definir quais são os canais que eu vou utilizar e monitorar para ver se isso está funcionando. Então, uma questão essencial do marketing é monitoramento. Eu não posso criar uma campanha, um planejamento de marketing, ativar uma campanha e não monitorar. Então, depois que essa campanha está no ar, eu tenho que estar olhando para ela a todo momento para saber se as minhas metas estão sendo atingidas, se os meus objetivos estão sendo alcançados, se a verba que eu estou aplicando, ela está trazendo o retorno esperado. Por isso que eu preciso dessa etapa do planejamento.
Nesse processo de construir conteúdo, existe algo muito legal que também faz parte desses dispositivos digitais, que é o SEO. Então, o SEO só existe porque a gente tem essa revolução digital. Por meio dessas otimizações de busca, dos mecanismos de buscas, as empresas conseguiram construir a sua presença online. Então, quando você pesquisa no Google uma marca, se você passeou pelo shopping, ficou interessado numa loja, gostou da vitrine da loja, mas não entrou, depois você, ali no seu celular, ou você volta para casa e você pesquisa sobre essa marca na internet, esse processo de pesquisa são as otimizações de mecanismos de busca. Então, a marca precisa utilizar essas ferramentas para construir a sua presença online. É mais uma forma de chegar ali nessa segunda etapa antes da experiência de compra. Para você conseguir fazer isso, você precisa de conteúdo relevante. Então, a forma como o Google, por exemplo, avalia essa informação, essas empresas, né, como ela organiza essas buscas ali no seu resultado, pensando em conteúdo relevante. Ela vai dar prioridade para conteúdos que são relevantes. Por isso que a gente precisa criar conteúdos exclusivos, focar mesmo numa produção de conteúdo para a marca. Outra coisa muito importante que tem destaque no SEO são as listas de palavras-chave. Então, criar uma lista de palavras-chave que definam o seu negócio. Quais são as palavras-chave do seu negócio? Calçados, moda masculina, moda casual. Você cria uma lista de palavras-chave que você vai utilizar sempre e aí o Google vai começar a entregar para essas pessoas sempre que elas fizerem essas buscas e você vai aparecer. Pensar também em descrições de palavras muito simples. Então, quando eu vou criar a descrição do meu produto, eu preciso que esse consumidor entenda, porque o que acontece nesse meio digital? Eu não tenho o meu vendedor disponível como na loja, ele faz essa busca sozinho. Então, nessa descrição, eu preciso passar para esse consumidor toda a informação que ele está buscando. Então, como é feito esse produto? É uma camiseta de algodão? Qual é a cor disponível? Qual é a medida, o tamanho? Então, dentro dessas descrições, eu preciso trabalhar de uma forma muito simples e dinâmica todas as informações do produto. Quando eu faço essa lista de palavras-chave, eu vou utilizá-la em todo o meu texto. Então, por isso que é importante você fazer essa lista antes. Quais são as palavras-chave que definem o meu negócio? E a partir daí, eu vou pensando em como eu vou utilizar ela nos meus conteúdos. Isso ajuda a gente a pensar melhor em hashtags, por exemplo, né? Então, é importante que o seu negócio tenha essa lista de palavras-chave. Existem algumas ferramentas que podem nos ajudar a escolher essas palavras-chave, como o Google Trends, o Google Trend e o Ask the Public. Então, eu posso utilizar essas duas ferramentas para fazer uma pesquisa sobre quais são as palavras que os consumidores mais usam quando eles digitam camiseta, por exemplo. Aí eu vou ter um direcionamento de quais palavras utilizar. Quando ele busca moda masculina, quais são as palavras que mais aparecem. Então, essas duas ferramentas podem ajudar você a construir essa lista de palavras. Então, pensando no planejamento e na criação de estratégia, o SEO entra como essencial para a produção de conteúdo. Pensando no nosso plano de marketing, voltando para as nossas questões e as nossas estratégias, eu trouxe para vocês algumas questões que são essenciais para começar. Então, você já fez a sua pesquisa, você já fez o seu briefing, você já está pensando nos seus objetivos e agora você vai organizar tudo isso em um plano de marketing digital. Então, quais são as perguntas que eu preciso responder? Vamos olhar junto nesse slide. Primeiro, quem? Então, quem é a pessoa que eu quero compartilhar isso? Quem é o meu público? O que? O que ele compartilha? Então, o que ele mais gosta de consumir? O que ele mais gosta de acessar quando ele utiliza esses meios digitais? Quando que meu público compartilha? Ele é um público que acessa mais a internet à noite, de manhã, durante o trabalho?
onde o meu público está e o que ele consome, né? Onde está o conteúdo que ele consome e compartilha. Como compartilhar ideias nas redes sociais com o meu público? Como que eu vou fazer isso? Por meio das redes sociais, por news, por e-mail ou pelo meu site? Como que eu vou conseguir compartilhar as minhas ideias com o meu público? Como que eles consomem essas mídias? Quais são as mídias que eles mais utilizam? Depois, por último, por quê? O que motiva o meu público a compartilhar esse conteúdo? Então, por que que ele gosta disso? Essa motivação que ele tem é a minha última pergunta. Então, respondendo essas questões básicas, eu consigo ter os meus primeiros direcionamentos, depois de toda a informação anterior sobre pesquisa, briefing, de como começar o meu planejamento de marketing digital. Então, retomando, quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, respondendo essas perguntas, a gente já consegue começar a estruturar o nosso planejamento de marketing. Depois que eu estou com esse planejamento estruturado, eu vou pensar em como trazer isso para as mídias sociais. Então, dentro das mídias digitais, eu vou pensar em Google, eu vou pensar em site, eu vou pensar em anúncios. E aí, depois, com tudo isso, pensando nesses canais, eu vou para as minhas mídias sociais. Quando eu penso nas minhas mídias sociais, existem 3 tipos de conteúdos que eu posso produzir. Primeiro, são conteúdos proprietários, né? Então, conteúdos que eu vou criar a partir dos meus canais, do meu Instagram, né? Do Instagram da minha marca, do meu Facebook, do meu YouTube. Então, eu vou fazer essa gestão do meu próprio conteúdo, dos canais que eu sou proprietário. Eu também posso trabalhar com informações e conteúdos em anúncios pagos. Então, vou anunciar no Facebook, vou patrocinar um post no Instagram, eu vou promover o meu vídeo no YouTube, então eu vou utilizar esses anúncios pagos. E por último, eu posso fazer parcerias com influencers. E aí a gente vai para a ideia da colaboração e do collab, em que eu vou trazer outras pessoas que são interessantes para a minha marca para colaborarem comigo naquela produção de conteúdo. Então, quando eu olho para esse desenho que aparece aí no slide de vocês, eu vou criar uma soma entre conteúdo pago, conteúdo próprio, conteúdo compartilhado e conteúdo conquistado, que é o retorno dos meus consumidores em relação a tudo isso que eu estou produzindo. Então, além dos canais que eu sou proprietário, das redes sociais oficiais da minha empresa, do meu negócio, eu vou potencializar isso com anúncios e também com parcerias, que é uma ferramenta essencial quando a gente pensa no marketing 4.0. E para vocês entenderem um pouquinho sobre a importância disso, eu trouxe esse exemplo da Apple. Quando a gente fala em clientes extremamente conectados com a minha marca, clientes extremamente que defendem, que comentam, que estão presentes comigo a todo momento, existe um termo que se chama advogados da marca. Então, são pessoas que, de alguma forma, estão tão conectados com a marca que promovem a marca para você gratuitamente. E isso acontece muito com os usuários da Apple. Né? Então, pessoas que consomem esses produtos, que passam a consumir mais do que um produto, então é o celular, o computador, o tablet, né? Que vivem dentro desse universo da Apple, que a Apple consegue construir um relacionamento tão estruturado e tão profundo que essas pessoas, de forma gratuita, promovem a marca. Segundo essa estatística que vocês estão vendo aí na tela, 83% é maior a chance de pessoas compartilharem informações sobre o produto quando elas são advogados da marca. Então, pessoas que estão extremamente satisfeitas com essa marca compartilham 83% mais vezes do que outras pessoas que não estão satisfeitas. Então, por quê? Porque ela se torna uma influenciadora da marca. Ela está tão feliz com aquela experiência que ela tem 83% mais chances de compartilhar algo sobre a empresa do que uma pessoa que não está tão conectada com a empresa. Outra informação que vocês podem ver aí na tela é que mais de 50% desses comentários que esses advogados da marca fazem influenciam processos de compra de outras pessoas. Então, mais da metade das compras são influenciadas por alguém que é um advogado da marca. Então, pensando nos produtos que você consome, que você indica para os seus amigos, isso traz uma segurança extra para uma pessoa que está consumindo, né? Então, esses advogados
aliados da marca, essas pessoas que estão conectados em relacionamentos tão profundos, como é o caso da Apple, eles influenciam e até conseguem trazer mais segurança para novos consumidores. Por isso, é importante, quando a gente pensa nesse 4.0, essas conexões mais humanas e essa colaboração. Entender que essa conexão com o consumidor, ela é mais profunda e é uma troca. Não é só eu falo e você me escuta, mas é uma troca. E isso ajuda a melhorar os nossos processos de venda. Outra coisa muito legal para a gente pensar aqui são os multicanais e a nossa migração para o Omnichannel. Então, a gente já falou sobre isso, como não podemos focar só em mídias digitais ou mídias tradicionais. Então, quando eu vou pensar nesse multicanal no Omnichannel, eu vou pensar na integração entre online e offline. Então, um bom plano de marketing digital integra todos esses canais. Quando eu consigo fazer isso, eu tenho uma comunicação muito mais fluida, ágil e integrada. Então, pensar em conteúdos, pensar em informações, pensar em jornadas de clientes que integrem os dois caminhos. Uma coisa que precisamos pensar aqui. O processo de compra também funciona dessa forma. Então, quando eu penso em multicanal, eu não estou pensando só em canais de comunicação, integrar canais de comunicação tradicionais e digitais, mas também em jornadas de compra integrada. É por isso que existe o termo Hobby Running e Show Running. O que significa isso? Quando a gente pensa em web running, eu estou pensando em um consumidor que faz pesquisa online, mas decide comprar na loja. Então ele quer comprar um computador novo, ele vai pesquisar na internet, possibilidades, valores, qual vai atender às suas melhores necessidades, mas por inúmeras questões, no fim, ele decide comprar isso na loja física. Então, ele sai da internet e vai para o atendimento presencial. Também existe o contrário, que é quando ele faz uma pesquisa da loja física, então ele vai até a loja, pega aquele produto, vê todas as características, vê se ele atende a necessidade, mas depois decide comprar de forma online. Então, quando eu vou pensar em multicanais, eu consigo integrar essa venda. E tem muitas empresas hoje que conseguem fazer isso, né? Você pode comprar na internet e retirar na loja. Ou você pode ir até a loja, se o produto não estiver disponível, é possível pedir pelo site, né? Então, eu preciso pensar nessas integrações. Pensar em marketing 4.0 não é migrar 100% para o digital, mas sim trabalhar de forma integrada. Então, uma loja integrada com multicanais, ela consegue trazer o seu atendimento online para a loja e levar o seu atendimento da loja para o online. Então, o consumidor tem esse tipo de comportamento e a gente precisa estar atento. Agora, a gente vai para a ação. Com todas essas informações que a gente viu nessa nossa aula conceitual, os processos de planejamento, de briefing, de gestão, entender como funciona o consumidor e esses canais, é a sua vez de planejar um marketing. Então, vamos junto pensar nessa seguinte situação. Você precisa criar uma campanha de marketing digital para uma empresa de cursos online. Então, imagine que você é o responsável pelo marketing dessa empresa e você vai criar uma campanha de marketing digital. Então, você precisa pensar nesse contexto 4.0. O que é o 4.0 que a gente já viu aqui? Pensar em colaboração, pensar em conexões mais humanas. Então, dentro desse conceito de 4.0, você vai criar o seu primeiro planejamento de marketing. Como você apresentaria para a empresa esse planejamento? Quais são as respostas que você está buscando? Quais são os objetivos que você tem para essa empresa, pensando em todo o cenário que conversamos até aqui? Como você utilizaria o C da conversa com o consumidor para se comunicar? Então, pensando isso, agora é hora de colocar em prática. Vamos criar juntos o nosso primeiro planejamento de marketing digital. E a gente se vê na nossa próxima unidade. Até lá!